Olá, bom dia. Bom dia. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade dos bastidores do nosso programa. Acesse lá, facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Quem está acostumado a planejar viagens pela internet conhece Airbnb. O site é uma boa opção para o viajante que busca uma hospedagem diferenciada de baixo custo. Daniel mora sozinho neste apartamento com 3 quartos e sempre viaja. Há alguns anos, ele conheceu a economia compartilhada e resolveu aproveitar o espaço vazio para ganhar uma renda extra e aluga o apartamento pelo site americano Airbnb. Comecei a pesquisar sites, já conhecia o Couchsurfing também, que é um outro aplicativo de economia criativa, e resolvi colocar o meu apartamento no Airbnb. Pelo menos uma vez por mês, o empresário tem hóspedes aqui. Todo o processo é pelo site. Ele coloca as fotos do apartamento, o preço e as comodidades, como internet, cozinha e lavanderia. Cada pessoa que se hospeda deixa uma avaliação do local, assim como o proprietário do apartamento, que também avalia o visitante. Eu estou alugando o apartamento para uma pessoa desconhecida, Eu acho que isso é a pergunta que todo mundo se faz. Mas ao longo do tempo eu vi que se você deixa a casa bem arrumada, bem limpinha para os hóspedes, eles vão tratar a sua casa como se fosse a casa deles. O Airbnb tem sede em São Francisco, na Califórnia, mas está presente em 190 países. Só que no Brasil são cerca de 60 mil anúncios. E para alugar, o apartamento não precisa estar vazio. A Lia, por exemplo, recebe hóspedes mesmo estando em casa. Aposentada e sozinha em um apartamento enorme, ela viu no site a oportunidade de aproveitar o espaço e ganhar uma renda extra. O movimento de gente que entra e sai é constante por aqui desde 2012. Eles querem conversar, eles querem atenção, eles querem informações sobre a cidade, sobre o bairro. Encontramos o Lucas, de Maringá, no café da manhã da casa da Lia. Ele é palestrante e, cansado da formalidade dos hotéis, optou por uma hospedagem diferente. Existe uma cumplicidade entre os seres humanos que precisa ser experimentada novamente. Hoje em dia a gente tem se afastado uns dos outros e o Airbnb é algo que traz as pessoas mais próximas. Eu achei muito interessante, é por isso que eu escolhi. Vamos falar agora de um mercado em expansão no país, o de startups. As empresas que usam a tecnologia para crescer em velocidade maior do que as empresas tradicionais. E em geral, os administradores são jovens que descobriram novas formas de comercializar produtos e serviços pela internet. Gustavo e a mãe, a pedagoga Cristina Cansado, criaram este site especializado em educação infantil, com várias dicas voltadas para as mães, desde os primeiros meses de vida do bebê até os 12 anos. Filho, não vem com manual de instrução. E a solução encontrada pelo Gustavo para comercializar os vídeos educativos e os cursos pela internet foi procurar a parceria de uma startup. Cada venda que faz, o Gustavo destina cerca de 10% para a startup. A pessoa entra no nosso site, quando ela resolve adquirir um produto, ela clica no botão de compra e vai para o site da startup, a Hotmart. E aí, a partir de lá, ela interage, faz pagamento, recebe produto, recebe senha, login, e consegue acessar tudo de uma maneira assim, muito fácil, através da solução da startup. A startup da qual o Gustavo é parceiro, com sede em Belo Horizonte, hoje é uma das pioneiras na venda de produtos digitais no país. Mais de 400 mil usuários usam a plataforma para divulgar e distribuir cerca de 50 mil itens. Tem clientes em 160 países, o que mostra que nesse mercado, o das startups, a palavra crise não existe. Minas Gerais é o segundo estado do país com mais startups, tem cerca de 300. Nelas, sócios e funcionários não costumam ter mais de 40 anos. Gente como o Matheus, que abandonou o curso de engenharia de produção na UFMG para montar uma startup especializada em criar robôs que movimentam as operações na Bolsa de Valores. Um robô de investimento ele é basicamente um conjunto de regras que, com base em alguma estratégia, numa tese de investimento,
vai executar exatamente o que o cliente definir. Então, digamos que o cliente fale assim, ó, eu quero, toda vez que sair uma notícia negativa em relação à Petrobras, eu quero vender a ação da Petrobras. Se é uma notícia positiva em relação ao governo, eu quero comprar a ação. Então, esse é o tipo de inteligência que imputaram no robô. E o robô vai ficar acompanhando o mercado 24 horas por dia e vendo todas as informações e atuando em cima do que o cliente fez. Não é ficar pensando que a gente está com crise e com isso vamos segurar gastos, né? Não. A nossa proposta é sempre oferecer mais para que a nossa comunidade consiga vender mais ainda e que a gente possa atingir mais pessoas ao redor do mundo. Essa é a nossa forma de pensar. Carro, avião, caminhão, barco. Então, vamos revisar os sinais? Carro, avião, caminhão, barco. Olá, bom dia. Estamos juntos mais uma vez para falar hoje sobre seleção brasileira. Hoje à noite a seleção brasileira enfrenta o Paraguai lá em Assunção pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um jogo difícil, principalmente depois do depoimento do Dunga, né? O próprio técnico está admitindo que essas eliminatórias, a classificação do Brasil, será mais sofrida dos últimos tempos, porque está tudo muito igual nesse grupo, né? Ou seja, está muito disputada a eliminatória e, por outro lado, a seleção brasileira também ainda não encontrou um padrão de jogo. Eu diria que o jogo de hoje é importante para a seleção, mas também é muito importante para o emprego do Dunga. Principalmente depois do empate em 2-2 contra o Uruguai, aqui no Brasil. A seleção começou ganhando por 2-0, depois cedeu o empate, o jogo terminou 2-2, um péssimo resultado para a seleção brasileira, jogando em casa ao lado da torcida e com resultado favorável, né? Primeiro tempo 2-0, enfim. Resta saber se hoje à noite, qual é a seleção brasileira que vai entrar em campo. Se a seleção do primeiro tempo contra o Uruguai, uma seleção rápida, bem distribuída dentro de campo, tecnicamente perfeita e ofensiva, que aos 40 segundos fez 1-0, no primeiro tempo 2-0, enfim, estava todo mundo gostando da seleção, talvez a melhor atuação da seleção brasileira na era Dunga, né, como técnico. Ou a seleção que entrou no segundo tempo e que cedeu um empate. Uma seleção que deu espaço e que, o pior de tudo, né, depois do empate, perdeu o equilíbrio emocional na partida e aí, para piorar a situação, Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo, o Neymar não joga hoje contra o Paraguai, enfim. O Dunga disse, vai ser sofrido essa classificação. Para os torcedores, fica sempre aquela esperança de uma seleção melhor. Agora, tem gente que não tem dúvida em dizer, dirigentes, né, gente até ligada à CBF, de que o Dunga, se perder contra o Paraguai hoje à noite, fica sem o emprego. Vamos aguardar. Veja que interessante, Jonatas. Policiais militares de Brasília recebem treinamento para atender as pessoas surdas, hein? Eles aprendem Libras, a língua brasileira de sinais. Muita gente não sabe, mas a maioria das pessoas que nasce com deficiência auditiva não tem o português como língua nativa. Para a comunidade surda, a língua brasileira de sinais, Libras, é a primeira língua aprendida. Então, como se comunicar com quem não usa Libras? Como acessar os serviços públicos, especialmente os de segurança? Por exemplo, uma delegacia ou um próprio bombeiro, né, para poder auxiliar, ajudar a família. Então, a gente sempre recorre a um familiar ouvinte para que ele faça esse contato. O aluno surdo, ele possui uma carteira, uma carteirinha de identificação que o identifica como aluno, né, portador de deficiência. E nesse momento, essa ocorrência foi interessante porque a policial
achando que o aluno surdo ia pegar algum objeto dentro de sua jaqueta, né, procedeu em um disparo porque achou que ele fosse o bandido. Para garantir o acesso dos alunos surdos da rede pública a serviços de segurança, o Centro de Apoio ao Surdo fez uma parceria com o Batalhão Escolar da Polícia Militar, o Serviço de Apoio ao Aluno Surdo, que conta com policiais treinados para atender as demandas dos alunos com deficiência auditiva. A gente pensa nele como um projeto piloto, para que seja um projeto que venha abrir essas portas, que seja exemplo, porque existem espaços vitais de cidadania. A polícia, o bombeiro, o SAMU e o surdo como um cidadão, ele tem direito a esse espaço e eles estão à margem desse processo de cidadania. Os 1.100 alunos surdos da rede pública podem enviar uma mensagem de texto para um telefone de plantão da PM. Assim que o batalhão recebe a demanda, envia uma equipe para o local da solicitação com um policial que recebeu formação em Libras. Teve aluno que chorou no atendimento da ocorrência porque não acreditou que ia ser atendido pelo Estado. Isso para eles é algo muito valoroso. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente, hein? E pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Bom dia. Obrigada pela companhia. Tchau.